A Tapada do Outeiro é um projeto que pretende claramente responder a uma necessidade energética do mundo e do nosso país. No princípio, ou se quisermos, em meados do século XX, aparece uma necessidade clara de ter uma rede elétrica estável, porque a rede elétrica, ou a rede de produção elétrica e a rede de distribuição elétrica não era estável. Nós não tínhamos energia permanentemente, como temos hoje, ou de uma forma contínua, com potências disponíveis e em todos os locais. Repara que as centrais trabalham à medida das necessidades da rede, dos consumos. Nesta altura, por exemplo, desta seca, as centrais térmicas disponíveis estão a trabalhar no máximo porque não há água nas albufeiras. Mas quando é o contrário, isto é, quando há muita água, as barragens só por si conseguem satisfazer os consumos da rede nacional. E então as térmicas param porque os combustíveis custam dinheiro e a água é de borra. Ela foi concebida para trabalhar essencialmente durante o verão, 3 meses por ano, para apoio às barragens, para suprimir as necessidades do país. Acabou por trabalhar 12 meses por ano, continuamente, sempre que possível, exceto com avaria, com avarias normais. É feito um convite, e é formado ali por 1954, a empresa termoelétrica portuguesa, exatamente para abraçar este projeto fundamental de criar uma rede elétrica o mais segura e o mais estável possível para os seus consumidores. O governo de então decide claramente estudar que recursos ou onde é que nós poderíamos ter energia disponível e armazenada. E essa energia estaria disponível na bacia carbonífera do Douro e, efetivamente, em 2 locais que ainda hoje são subejamente conhecidos, que eram as minas de São Pedro da Cova e as minas do Pejão. Onde ela foi projetada tem muito a ver com a localização, é que não foi só as pessoas que a Tapada empregou, tanto na construção como depois na manutenção e no trabalho diário. E a colocação dela foi manter mais ou menos a meia distância entre as minas do Pejão e de São Pedro da Cova. Portanto, aumentou ou assegurou o trabalho desses mineiros durante muito mais tempo do que à partida eles teriam de trabalho. E então a primeira central termoelétrica foi pensada na sequência de uma viagem pelos engenheiros responsáveis, pelas pessoas responsáveis, rio acima, de Porto para cima, e que de imediato perceberam que o melhor local seria algures entre as 2 minas e exatamente na margem do rio, para garantir a água como o meio de arrefecimento de todo o processo térmico. Ora bem, uma das causas da feitoria da central aqui, dizia-se na altura, e foi uma realidade, era gastar o carvão destas 2 empresas, da Carbonífera de Douro e das minas de Pejão. E esse carvão foi testado na Alemanha, foi testado em Inglaterra, foi testado na Bélgica, e era carvão um pouco pobre, mas tinha alguma riqueza. Conseguia arder, não era só pó. É criado o primeiro fundo de fomento, cuja intenção é claramente criar neste espaço 3 grupos. Desde logo, pensava-se, 3 grupos, 2 dos quais queimariam carvão, e um terceiro, possivelmente, mais tarde, seria estudada a possibilidade de ser uma central nuclear para o terceiro grupo. Isso nunca se veio a verificar. Quando eu fiz o palácio, a meio do percurso da construção do palácio,
aparece o engenheiro Machado Vaz. Machado Vaz tinha sido diretor, salvo erro, dos serviços de gás e eletricidade. A verdade é que o homem aparece depois como administrador da empresa termoelétrica portuguesa. Era ele, o engenheiro António Paes de Faria, que era o engenheiro delegado, o administrador delegado. O engenheiro António Paes de Faria era primo da minha mulher, era primo direito da minha sogra, mas não se meteu no assunto. E eu, um dia, vou falar com o Machado Vaz. Vou falar com o Machado Vaz. E dizer, não, Sr. Engenheiro, eu gostaria muito de fazer o projeto da central e coisa. Vivo ali na Marginal e aquilo era interessante para mim e tal. Bem, lá dei a conversa que entendia ao Machado Vaz. E soube depois por esse meu primo, por Paes Faria, que o Machado Vaz teve uma influência decisiva na entrega do projeto a mim mesmo. Foi o Machado Vaz. Quando estou a pensar em espaços que vou fazer para as pessoas utilizarem, estou a criar espaços que devem ser, tecnicamente, do ponto de vista do conforto e tal, devem ser bons. Quer dizer, me preocupar com o ruído exterior, de me preocupar com a insolação, do bem-estar físico, mas também o emocional, que é dado porque pela forma como concebemos o espaço, pela luz. Pá. Eu digo que gosto de ver o resultado de uma procura de integração na paisagem do rio, na paisagem da margem do rio. Porque eu tive essa preocupação. Tive a preocupação de fazer uma construção, uma grande construção, porque era uma grande central, uma grande indústria, que não fosse extremamente agressiva. E por isso, aquilo tem o edifício central, ele próprio é, digamos, fragmentário, se quiser, porque tem a parte dos escritórios, tem depois a parte atrás daquele corpo dos geradores, e depois lá atrás erguem-se as casas das caldeiras, portanto, quer dizer, há ali uma sucessão. Depois aparece a subestação lá em cima. Depois, à direita, na ponta, as oficinas. E numa posição intermédia, a cantina. Houve ali uma fragmentação que tentou que nos intervalos, árvores, para que aquela mancha, que é a mancha da margem da arborização, não fosse seccionada, não fosse rompida por uma brutal construção. E por isso a construção se fragmenta e vai deixando que pelo meio apareçam manchas de vegetação. E isso penso que foi conseguido. Quando eu hoje vejo, e passo, até já tenho passado de barco, vejo a central, fotografias e tal. E é bonito. Sente-se isso, não é? Falar de Broalhos. Broalhos, antes da implantação da Tapada do Outeiro, era uma aldeia isolada, tinha como acesso o rio e a serra, pela Serra dos Açores, ou dos Flores, como queiram chamar, que atravessava com ele para Gondomar. Ao iniciar-se a obra da Tapada do Outeiro, isso acelerou os meios de comunicação, porque não havia estrada transitável junto ao Douro.
foi construída a ponte da Porto de Sousa, obra do Edgar Cardoso, que era a Ponta Rábida, mais tarde foi uma réplica, foi um ponto de ensaio do Edgar Cardoso para a Ponta Rábida. Houve uma evolução muito grande, portanto, em termos de trânsito, de movimentação de pessoas, que deram uma vida, cresceram isto. Tapado Outeiro, a Broalhos cresceu com o Tapado Outeiro. Quem diz Broalhos diz Leber, diz Medas, diz as populações em redor. O primeiro momento que eu ouvi falar naquilo, achei até piada, não fazia ideia do que era uma central termoelétrica, uma central de fabricar eletricidade lá. E a primeira pessoa que me disse aqui, disse que iam fazer, cá no lugar, uma fábrica de eletricidade, a carvão. Mas localizavam num espaço pequenino, era ali embaixo, quem vai para a volta. Vai ser aqui na volta e tudo mais. Não sabia o que era, não fazia ideia. Engoli essa. Mas, depois que eu comecei a ouvir falar que era uma termoelétrica, que ia funcionar a carvão para fabricar eletricidade, então começaram primeiro começaram por expropriar aqui os terrenos, os lavradores. Isto começou a entrar máquinas por a porta dentro, aqui pelo lugar adiante, máquinas retroescavadoras, mais isto, mais aquilo. Aquilo modificou muito a nossa terra. Se até ali havia sossego, nós estávamos habituados a um determinado sossego, a partir daí entramos num abarafundo um pouco mais gente algarvia, gente alentejana, gente de Lisboa, daquelas empresas do Barreiro, a CUF, muita gente que vinha para aí, e então começaram a conviver com nós, começaram a arranjar albergues aqui, começaram a arranjar uma moradiazinha, qualquer pessoa para ganhar mais uns tostões alugava um quarto, alugava uma sala, alugava a sua casa. Depois começaram as terraplanagens, os parques, a fazer-se a terraplanagem da cota das caldeiras, depois a cota das máquinas e depois a cota onde estavam os transformadores. Portanto, aquilo foi por umas sequências, aqueles patamares, e a bombagem foi a última coisa a ser feita encostada à margem do rio. Vínhamos todos para a beira da estrada, vir o caminhão, já ninguém tinha visto aqui, um caminhão com 18 rodados ou 20 rodados. E então traziam os transformadores, grandes peças metálicas, traziam condensadores, aquelas coisas, os tubulares da caldeira, aquilo tudo. Aos domingos eram verdadeiras romarias, porque eles trabalhavam de sábado, domingos trabalhavam sempre. Ali a roer a rocha, para fazer os patamares, e eram verdadeiras romarias de pessoas que de Vila Cova, das Medas, de Bronzela. A minha mulher era solteira e foi muito tempo. E veio ali com os pais e tudo mais, ver as máquinas ali, porque eram máquinas, nunca tínhamos visto aquelas máquinas enormes, e ali a ver e alguns aproveitavam também, alguns dos maquinistas aproveitavam as potencialidades da máquina para mostrar umas habilidades, aquilo, coisa. Na colocação de uma viga, naquela parte mais alta, que eu não sei como se chama aquilo lá, o edifício. Logo, quem veio daqui, encontra logo aquele edifício grande, a viga lá de cima estava já praticamente pronta, caiu abaixo e arrastou não sei quantos. Suponho também que já tinha havido um desastre no rio, um barco que se afundou, trazia areia, afundou, morreram também bastantes pessoas, umas 6 ou 7. Bem, então construíram a central. Até que ela, passados uns anos, começou a funcionar. No início da construção, portanto, era uma coisa nova para o país, para todos os portugueses, e estavam aí uns técnicos suíços, trabalhavam para a Brown Boveri, a montar a turbina 1. Era a primeira turbina no país, aquilo batia medo. Quando puseram em elaboração experimental a primeira turbina, a turbina 1, ela vai até às 3.000 rotações e tem que estabilizar, senão desarbora. Chama-se desarborar, ultrapassando o limite máximo. Então ela começou a passar as 3.000 rotações. Deu tudo à corda dos sapatos, só foram parar a 108. Começou tudo a vibrar, só ficou o responsável, era para morrer com a máquina, esse tal suíço que não me recordo o nome.
eu tinha cerca de 1 ano, portanto isto foi em 1958. O meu pai trabalhava 1 ano na central, foi o único que lá ficou. O meu pai trabalhava por baixo da turbina, estava por baixo da turbina. Já a gente fugiu, só ficou mesmo esse técnico suíço. Lá conseguiu mantê-la nas 3.000, percebes? Mas nós estabilizou o controle, o meu pai vem para lá fora ter com ele. Isto contato de pessoas, isto é mesmo verídico. E o suíço virou-se para o meu pai e disse: tu não fugir, que ele falava assim português, arranhado, tu não fugir. E disse ele: não, e se eu morrer? Anda cá. E levou o suíço, meu pai, a um quadro em lousa, tinha lá giz, que era como se tirava os apontamentos, e disse para o suíço: eu tenho um filho, escrevi aqui: filho, não sejas tão tolo como o teu pai. Se eu morresse, estava aqui escrito para ele não fazer como eu. Portanto, isto ficou suíço, o meu pai era qualquer coisa, porque também o meu pai tinha 18 anos nessa altura. Eu recordo-me de, antes da inauguração, antes do acontecimento, falar-se muito, bem o Presidente da República vai vir inaugurar, a inauguração é no dia X, recorda-me disto, aquele barulho, aquele zumbido de... E depois recorda-me de ver, porque não era habitual, grandes carros aqui, grandes máquinas, quer dizer, havia um ou outro indivíduo mais bem de vida que tinha um carro, mas nem toda a gente tinha carro. E então chegaram os carros, umas donas Elviras, grandes carros pretos e tal, umas bandeiras na frente, e aquelas bandeiras, e houve uma festa de comes e bebes. Toda a gente estava convidada para comer. Recordo-me perfeitamente de, no final de comer, e certamente a meio, saíram dali perus inteiros para os vizinhos da central, para toda a gente porque era comida a mais, era fartura a mais. Ouvi dizer que os trabalhadores comeram todos para lá para a central. Trabalhadores que vinham eufóricos e quase escandalizados. Até andavam lá porcos pelo meio do mato, pedaços de porco assado pelo meio do mato. E eles vinham eufóricos, comeram e beberam a lacrodiana. Quando aquilo foi inaugurado, eu tenho uma vaga ideia daquilo, porque eu não estava na central. Eu dirigi-me aqui à central para esse fim, foi apanhar o peru, constou-se-me lá embaixo na lixa que havia, e eu vinha correr buscar, ou para o outro, mas qualquer, mas calhou-me um peru para mim, calhou-me um peru. Em 1957, 58, já se faz todos os trabalhos civil para criar as fundações para os grupos, para os 2 grupos. Em 1963, para terem uma ideia, já está o primeiro grupo pronto para ser inaugurado e que funcionou até 1997, queimando, como foi dito, os ditos carvões, tanto de São Pedro da Cova como do Pejão. O fornecimento dos carvões eram feitos por um meio que, entretanto, foi desmobilizado, desmontado, que era o teleférico. O teleférico fazia a ligação e o transporte do carvão tanto de São Pedro da Cova para a Tapada do Outeiro, como do Pejão para a Tapada do Outeiro. Das minas de Pejão era única e exclusivamente através do rio. O rio, na altura de seca, nos meses mais quentes, não permitia a navegabilidade dos rabões, chamada Esquadra Negra. Esses rabões foram construídos exclusivamente só para o transporte de carvão entre as minas do Pejão e a Carbonífera no Porto, que hoje é o atual Museu da Imprensa. Quando não era permitido os rabões irem até Pé Dorido para carregar o carvão, havia o teleférico que foi construído para o transporte de carvão do Pejão para a Tapada do Outeiro, tinha depois um desvio ao cais, um desvio, um tapete rolante, que descarregava nos rabões na Tapada do Outeiro. Portanto, o Pejão, a Tapada do Outeiro também era o único ponto de acesso
em alturas difíceis de calor e de pouca água no Rio Douro, para assegurar o transporte de carvão para a cidade do Porto, para padarias, para indústrias. Elas chegavam, tinham um travão que as afrouxava ligeiramente, um travão mecânico, uma calha, e depois um trabalhador agarrava-se à cesta e à travá-la de zorro, puxar até elas chegaram a um ponto em que puxavam tipo uma cabilha e ela virava, descarregava no silo e ele dava-lhe um empurrão e ela retornava sempre contínuo, sem parar. Até ela dava a volta e regressava, todas eram numeradas, portanto havia um registro das cestas. Havia uma coisa que se fazia na manutenção das linhas, para além de um lubrificador, de tempos a tempos subir aos postes de transporte das cestas, havia uma vagoneta lubrificante, não sei se era periodicamente, não vou dizer que era de quinzenal, que era mensal, que percorria toda a linha exatamente a lubrificar era composto por um cabo guia e um cabo trator. O carvão chegava e ia diretamente para os silos da caldeira, os silos de carvão bruto. Cada caldeira tinha 2 silos de carvão bruto, portanto eram 3 grupos, caldeira 1, caldeira 2, caldeira 3, como poderiam ir para o parque de carvão. E depois daí transportado por um jogo de tapetes rolantes, conforme as necessidades, para dentro dos silos. Depois esse carvão entrava por um processo de trituração, moagem do carvão, até ter a granulometria ideal para entrar o carvão pulverizado, o carvão na caldeira para a queima. Não era possível o carvão bruto ser injetado para dentro da caldeira. Já lhe adicionavam o fuel óleo, logo dos princípios. Porquê? Porque o carvão era muito pobre. Ela foi concebida para trabalhar a carvão ou a carvão e fuel. Ainda se tentou e experimentou-se trabalhar em só a carvão, mas o carvão não era rico o suficiente para alimentar a combustão dentro daquela temperatura ideal para a produção dos 50 megawatts. Estes carvões não se autoinflamam. Este carvão é tão pobre que precisa de uma fonte de apoio de fuel, o gasóleo, porque ele só por si não arde. Portanto, tinha os chamados queimadores de apoio, que o carvão era pulverizado lá por cima e chegava cá abaixo, ainda não estava completamente ardido, e o combustível líquido ia fazer o resto, ia queimar o resto do carvão. E muitas vezes tínhamos de fazer tochas, porque o próprio carvão apagava o fuel óleo ou o gás óleo enquanto estava na fase de acendimento. As caldeiras acendiam primeiro com os queimadores, umas velas piloto a gás óleo, para fazer o vapor de traçagem para o fuel óleo ter pelo menos 60 graus de temperatura para poder ser injetado na caldeira. Começava-se a queimar, num arranca frio, o primeiro combustível a injetar na caldeira é gasóleo, que assim arde. Acendia-se os queimadores de gasóleo e ele ia vaporizando a água dentro da caldeira. Essa água depois, em canalizações próprias, ia circundando em serpentinas os aquecedores de fuel, e o fuel ia ficando fluido, ia ficando quente. Quando já temos condições para acender o fuel, passamos a fuel. Pagamos o gasóleo, que é mais caro, e vamos manter a combustão a fuel. E fazemos o arranque, digamos, da turbina a fuel. Começava a acender a caldeira. A caldeira, e, portanto, são os painéis que estão cheios de água. A água começa a vaporizar e tem de ter uma purga aberta por onde sai o ar. Quer dizer, a água está a um determinado nível, começa a aquecer, começa a dilatar, começa a encher. Pronto, essa purga era uma purga que estava no teto da caldeira e estávamos com a purga aberta. Abríamos 3
voltinhas e aquilo ficava ali. E então a temperatura começava a subir, a pressão começava a subir. Quando tínhamos os valores ideais para meter vapor à turbina, que eram 520 graus, podia ser 35 quilos, começávamos a meter vapor à turbina. O vapor começa é injetado na turbina, a turbina começa a rodar, isto tem tempos de arranque, há os chamados gradientes de temperatura que têm que ser respeitados por causa das dilatações. As turbinas fixas e móveis têm que ser observados parâmetros, são vitais para o funcionamento disto. Só podiam subir X graus em X minutos, porque senão podiam chocar e, portanto, colapsar a instalação. Depois de termos já vapor na turbina, arranjávamos condições de paralelo, que são a mesma frequência, a mesma tensão e a mesma sequência de fases, e depois de termos condições da rede e do grupo nessas circunstâncias, fazíamos o chamado paralelo. Fechávamos o disjuntor principal, isto é, ligávamos o alternador da central do grupo à rede nacional. E a partir daí começávamos a meter carga na rede. Se meter carga, isto é, começávamos a meter potência na turbina, que ia debitar e transformar energia mecânica em energia elétrica na rede. E só depois de termos já essas condições é que passávamos a queimar carvão. Reduzíamos o forno para o mínimo possível, para manter o carvão inflamado, e portanto era assim que queimávamos 3, 4, 5 toneladas de carvão de fogo por hora, e o resto era carvão metido lá para dentro. Carvão devidamente pulverizado, tratado, pulverizado, com moinhos, etc, etc. Então tudo isto era condicionado, não era a pasada nos comboios. E depois os despachos diziam, pode subir à carga, mais 2 megawatts, mais 3 megawatts. Mas para dar mais megawatts era preciso comer mais. A caldeira tinha de debitar mais pressão cá para baixo. Tínhamos nós fogo à muralha, fogo à caldeira. Então aí começávamos a meter carvão à caldeira. O carvão, até ser injetado na caldeira, tem muito trabalho, faz muito trabalho. Depois, quando estivesse o carvão a arder bem, estava tudo bem, a gente ia cortando, porque depois começou a cortar e a beber. O chefe não deixava. Vamos baixar ao consumo do fuel. Tínhamos de comprar o fuel, tínhamos carvão no parque. Era preciso gastar o carvão já estava pago, era preciso gastar o carvão, então o carvão para cima. Quando víamos que era para arrancar, não arrefecíamos muito a caldeira. Deixávamos estar a caldeira ali e tal, fechávamos tudo e aquilo ficava em banho-maria. Ficava quentinha, ia arrefecendo lentamente, porque passado 2 horas, por exemplo, a gente via que era um problema que podia, passado um quadro, por exemplo, a trovoada, e o grupo saía de paralelo, o grupo saía da rede. Sabia-se de antemão que foi uma faísca, foi uma coisa qualquer, que caiu num posto de alta tensão e tal, e botou aquilo abaixo. 2 fases que se encostaram, partiram. Olha, é este problema assim, está a ser sanado, está a ser resolvido, já está resolvido. E a gente tinha a caldeirinha prontinha para... Aquilo já nem era preciso queimadores de arranque, nem era os queimadores de apoio a funcionar, e carvão logo, ela como estava esquentada, tinha temperatura suficiente, ardia facilmente. Acontece muito, quando venho pela Marginal e olho aqui, lembro-me sempre de uma sensação, da sensação que sentia quando vinha no autocarro da empresa e olhava para aqui. E então aconteciam sempre 2 coisas. Ou havia muito fumo a sair pela chaminé do grupo onde eu ia trabalhar, porque cada encarregado logo tinha um grupo, ou 1, ou 2, ou 3, rotativamente, e eu sabia que vinha, por exemplo, para o grupo 2, que é o do meio. Se ele tivesse a deitar muito fumo, eu dizia, já vou ter uma noite desgraçada, porque as coisas estavam a trabalhar mal. Se estivesse a queimar bem, as perspectivas eram boas para passar a noite. E se não deitasse fumo nenhum, significava que estaria parado, então a noite ia ser melhor ainda. Portanto, eu lembro-me sempre
desses 3 estados de espírito que aconteciam quando olhava ali da Marginal para aqui. Cada órgão tinha uma válvula de segurança. Aquilo não era, como as pessoas diziam, um dia qualquer, Broelhos vai pelos ares. Aquilo não era assim, aquilo tinha segurança. Quer dizer, pronto, fazia barulho. Era barulho, fazia, mas nunca houve acidente nenhum na central. Disparavam as válvulas, entretanto apagávamos a caldeira e começávamos a fazer uma recirculação à caldeira. Metíamos os ventiladores de tiragem a funcionar para tirar a pressão no interior da caldeira. E aquilo ia para o ar. Saía ali mais um bocado de pó. Pronto. Numa comunhão de uma irmã minha, não sei qual delas, mais nova que eu fui à comunhão dela de fato e camisa branca e gravata. Tenho, aliás, fotografias em casa, penso que tenho. E vim da comunhão com a camisa toda manchada de partículas de fogo. Isso não era todos os dias, e eu mais tarde, porque vinha trabalhar na central, percebi o que é que aconteceu nesse dia da comunhão da minha irmã. Foi um apagão. Há uma explosão interna na caldeira que liberta tudo o que está lá dentro. Portanto, fogo, carvão, cinzas, etc. E era, não seria todos os dias, mas acontecia com regularidade isso. Naquele tempo, a central, que queimava carvão de fraca qualidade, que chegou a ter na parte final mais de 40% de inqueimados, era muito difícil pôr uma central com aquela tecnologia a trabalhar melhor do que aquilo que ela trabalhava. Havia muitos não queimados, queimados como eles chamam, que eram transportados por umas bombas, as bombas de extração de cinzas, com água, para umas bacias de cantação, o próprio nome diz tudo, em que havia a água circulava de uma bacia para outra, e o carvão, a cinza ia sendo depositada e depois ia sendo retirada quando tivéssemos estado separado da água para um monte, para um parque de cinzas. O parque de cinzas, grandes envernias, aquilo era contido dentro do possível, mas quando havia ocasiões em que aquilo, a cinza ia para o rio. E depois havia a poluição atmosférica. Havia uma mancha queimada de cores amareladas, as vinhas não produziam nada. Aliás, a própria empresa, a coisa deve ter atingido também a proporção que a própria empresa criou uma comissão que ia avaliar os estragos da poluição nas hortas, nas vinhas, etc. e pagava uma compensação monetária por isso. Nesse tempo não se falava muito em poluição. E o fazer fumo era normal, se há ali qualquer coisa a arder, há fumo, as pessoas estavam a dizer que o fumo das lareiras e dos forros e tudo mais. Começaram a aparecer aí os milheirais, os homens iam para lá cortar o pendão de manhã, estava aquela cinza agarrada às folhas saindo de lá, pretos, se fosse com camisa branca, com camisa preta, enfrascados. As mulheres, se por acaso deixassem casa, diziam, está o tempo bom de noite, ficar a roupa na corda. Chegava no outro dia de manhã, a roupa estava toda suja. Chegava a entrar cinza assim por baixo das portas. Havia uma comissão, se chamava a Comissão das Cinzas, que devia ser uma comissão assim, ad hoc e improvisada naturalmente. E chegava a altura, eles tinham dinheiro, distribuíam, assim, falando, pega lá tanto, pega lá tanto, pega lá tanto. Dava uma indemnização, ora pequena, mas para alguns era muito grande. Alguns tinham 100% de indemnização porque não tinham prejuízo nenhum e recebiam. Disse, a minha oliveira está queimada, os meus pinheiros queimou os pinheiros, estragou os feijões. E, às vezes não era nada, não tinha sido nada, porque eles nem sequer tinham feijões, nem oliveira, nem nada. Nós sabíamos, e toda a gente sabia, que na parte final havia gente que estava a receber indemnizações por árvores que já tinham sido indemnizadas e que já não existiam, mas continuavam sempre a ser queimadas. Houve também um oportunismo muito grande, mas é evidente que numa unidade industrial daquelas, naquele tempo, não era possível fazer melhor e o país também precisava dela, que é muito importante. De tanto pó sair para o ar, tanta cinza ter queimado em muitas situações, muitos campos, então montaram uns despoeiradores, que é uns eletrofitos,
que captavam as cinzas à saída para a chaminé e as cinzas caíam ao chão. Aquilo agia por sistema de fios e 2 veios de martelos que, por choques e por turbulência, as cinzas iam cair numas condutas de água e seguia o mesmo processo as outras cinzas do cinzeiro, através de extração de bombas, iam para o parque. Amenizava, não saía tanta fuligem. Não era essa água que vinha à central e voltava ao rio, não saía poluída, porque ela não entrava em contacto com nada. Arrefecia por contacto só o vapor para voltar a ser água, o vapor, mas essa água entrava e saía sem poluição. A poluição tinha a ver com os efluentes, fuel. Eu era miúdo, tomávamos banho ali na praia e era, entre as ocasiões, as ervas da margem do rio estavam todas manchadas de fogo. Foram instalados aqui, foi instalado aqui um ITEL, isto já nos anos, próximo do ano 2000. E o que é o ITEL? É uma instalação de tratamento de efluentes líquidos. E isso sim terá sido uma imposição da Comunidade Europeia. Os resíduos, os efluentes líquidos que ali ficavam, sem essa instalação iam para o rio. Eu tenho consciência que, como todas ou quase todas as famílias da freguesia das Neras tinham alguém que trabalhava aqui, isso influía, isso inibia-as de protestarem. Aquilo era um barulho infernal da noite, era. Porque a gente era o nosso ganha-pão. As outras pessoas que não estavam lá a trabalhar falavam. Agora quem estivesse lá a trabalhar já molhava-se mais um bocado, porque era onde a gente estava a ganhar o nosso dinheiro, não é? Se estás a passar em carregado, carregado de carvão, depois vinha vento, o carvão caía abaixo, aquele pó, também trazia muito pó. Também havia ruído, houve alturas que o teleférico trabalhava dia e noite. Nessa altura, se calhar, nem se pensava que o ruído também era poluente. Mas o barulho e a vibração daquilo é que era um bocado chato. E eu nunca gostei dos abafadores nos ouvidos, nunca usei. Tive uma coisa comigo que eu nunca usei isso. Eu fui ao médico e o médico disse: o senhor onde é que trabalhava? Eu disse-lhe onde é que trabalhava. Ele disse: carambas, pá, você tem uma lesão principalmente no ouvido direito, que não tem conserto, nem operar, nem nada. E eu disse: aquilo era um barulho, que um gajo ia lá muitas vezes. Mas nós éramos culpados, sabes porquê? Porque eles davam uns abafadores para um gajo usar, pá. Mas um gajo aqui atingia-se umas temperaturas, que eram temperaturas, pá, na volta de, pá, sei lá de quantos graus. As botas chegavam às vezes a derreter, estás a perceber? As botas, em certas zonas dos camadores, um gajo ia lá para reparar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, as botas até... E um gajo começava a transpirar e tal, tirava aquilo fora. E às vezes até andava com aquilo na mão, e é por isso que um gajo agora sofre as consequências desse trabalho. Porque o trabalho era um bocado chato, não era qualquer pessoa que lá ia. Eu tinha certeza absoluta, quando aquilo estava assim, naquela situação, se fosse um gajo daqui para lá, um gajo de fora, que chegasse lá, pá, e o gajo vinha embora, que tinha medo daquilo, metia medo. Trabalhar, como nós trabalhámos ali, dentro de uma caldeira onde era moído o carvão, onde havia explosões dentro da caldeira, as vigias, queimaduras, pó que não se via ninguém, era um inferno. Era lume, água, era tudo que havia de pior. Poeira, era tudo que havia de pior. Tudo. Mas era um trabalho que tinha de ser feito. Era a equipa 1, a equipa 2, a equipa 3, 4 e 5. Salvo erro, eram 5 turnos, 3 estavam ao serviço, porque eram 3 turnos contínuos e 2 descansavam, folgavam. Portanto. Esse homem estava em turnos. Ele chegava à central, meia-noite, passava o mapa e tal. Quando fosse 1 hora, dava a primeira leitura fazia, a segunda leitura levava ao jornal. E ele sentava-se e abria o jornal e punha assim o dedo e ele passava lá ao chefe e dizia: opá, vai a lá explicar aquela letra, que aquela letra é muito complicada. Eu acordei e disse: olha, que ele diz que essa letra que é muito complicada. Anda sempre a pé e eu disse: ele não para. Eu disse: opá, põe-te a pau, pá. Aquilo ali, a Tapada, era uma família. E até o próprio engenheiro Mendonça nunca gostava
estivesse onde estivesse, que dissesse mal da família dele. Nunca será demais ao longo desta conversa falar no engenheiro Fernando Mendonça, que era um homem como chefe e como pessoa, um homem responsável, um homem que tratava o engenheiro ou o ajudante, o simples ajudante, era pela mesma medida. E ele criou esse estilo, ele dentro do gabinete dele tinha uma campainha, um botão qualquer que ligava e abria o semáforo para entrar ou não. Chegavam à porta dele, já tremiam por todos os lados, tocavam à campainha e ele não abria a porta, dizia entre, com aquela voz alta, que ele tinha uma voz forte e sonava. E as pessoas borravam-se todas. Quando se calhar ele ia lá dizer, olha, ao Sr. Joaquim ou ao Sr. Fernando, preciso que me faça esta peça assim, que me entregue amanhã. Um dia qualquer chegou ali de manhã e tinha passado um pedaço, alguém detectou que ele tinha um pneu furado. Toda a gente se apressou a ir dizer ao Sr. Engenheiro Mendonça, ao Sr. Engenheiro, o senhor tem um pneu furado. Então foi lá um, tocou a campainha e ele lá com os gritos dele, entrou, ou seja, é só para dizer que tenho um pneu furado. Muito obrigado. E saiu. Passado um bocado, outro toca a campainha e ele outra vez lá dentro. Pensei que ia fazer uma boa ação, o carro tinha um pneu furado e eu subi no elevador do ranchão ao quarto andar, o gabinete dele era logo ali à entrada da porta, toquei a campainha, eu entrei. Também bens dizer que tenho o pneu do carro furado? E ele disse, vai à tua vida, eu já sei disso, já vieram aqui 15 dizer a mesma coisa. Desculpe, Sr. Vai à tua vida. Ele era de facto um humanista porque ele reconhecia e sabia lidar com o problema das pessoas. Pelo menos até à quarta classe obrigava, entre aspas, a formar as pessoas. A partir daí também lhes deram uma liberdade e apoio aos trabalhadores estudantes. Facilitavam os horários de trabalho, havia uma flexibilidade e quem quis prosseguir uma carreira e teve capacidade para seguir cursos de engenharia, química, construção civil, toda a gente teve a mesma oportunidade. Dizer que queria mudar de serviço, que não gostava do que estava a fazer, que queria mudar de serviço. Então vai estudar primeiro. Respondeu-me bem. E ele disse, tenho 2 filhos pequenos, vou estudar agora para onde? E dizer, vai ali para a telescola, havia a telescola. E eu disse, vou agora ali para o meio da canalhada, olha que se hoje está mamar. E dizer, Annie, então está bem. Quer dizer, não me aproveitei a ir ali fazer pelo menos o possível. Teve que ir para o Porto, que fiquei mais longe e custou muito mais, porque eu tinha os 2 filhos pequenos, mas lá fui fazer. O engenheiro deu-me a possibilidade de eu ir para a escola de hotelaria. Fui para a escola de hotelaria para o Porto. Andei no Bom Jardim, tirei o curso. Cozinheira de primeira, que tinha ali a minha caderneta também. Isso é verdade, o Mendonça chamou muitas vezes a atenção. Estuda se queres subir, porque senão não sobes. Eu em determinada altura, era responsável pela requisição do material de economato para a central, para os gabinetes, para o trabalho administrativo. E o engenheiro Mendonça, quando eu em setembro lhe levava as requisições do material de economato que se ia comprar, ele tinha a sensibilidade de dizer é melhor pedir mais material, porque para o mês que vem começam as aulas e nós vamos ter que gastar mais material. Ele até nisso era sensível e tinha esse cuidado, porque sabia que os trabalhadores, estudantes ou filhos dos trabalhadores iriam pedir mais um bloco, ou mais uma caneta, ou mais um lápis. Até esse cuidado ele tinha. Eu quando entrei para a central, em 66, já me diziam que não sei o que é que esteja a lembrar de fazer, que isto vai fechar. E a gente viveu ali sempre, se não fechou há 20 anos atrás, provavelmente agora também não será assim.
Mas a partir de determinada altura convencemos os mesmos de fechar. Portanto, o fim anunciado da central terá sido, foi na década de 90, mas não sei dizer exatamente o ano. E depois houve um processo, houve imensos colegas que foram para as outras centrais, e depois a central esteve aqui uns tempos que não fazia nada. Penso que ainda esteve de reserva há algum tempo. Tenho saudades, porque olha que passávamos a vida, só vinhamos dormir a casa. A gente ali convivia com o pessoal, como que fosse, sei lá, a gente só vinha dormir a casa. Estava-se quase tudo bem ali assim, e a gente olha. Agora tenho saudades, às vezes ponho-me a pensar em coisas que se passaram, passagens que se passavam. Quando foi feita ali uma exposição, eu pedi para, antes da exposição, para ir lá fazer uma visitação. E posso dizer que, não tenho vergonha de dizer, eu chorei quando entrei na sala de controle. Porque vi lá muitos anos da minha vida e senti certa nostalgia que eu quando entrei lá não pensei que ia suceder, mas aconteceu isso mesmo. Essa demonstração das fotografias de Francisco Xavier parece-me que foi a última vez que eu fui lá. E dessa ocasião eu fui lá e estava com uns amigos e os gajos, opá, vais para aí fazer o quê? Eu disse, não, eu tenho que, opá, desculpa lá, ficai aí, vê daí, que as fotografias já as conheço até. Foi ver aquilo que estava tudo parado, mas eu corri aqueles cantinhos, custar-me custa, mas não... Tenho saudades daquilo e dos meus amigos lá dentro, das amizades que criei. É preciso perceber que este projeto mudou completamente a nossa região em vários aspectos. O primeiro aspecto, eu diria, que foi o aspecto económico, porque, em boa verdade, se ele cumpriu o seu desígnio, que era dar estabilidade à rede, queimar uma energia, um combustível disponível naturalmente, enriquecendo muito este país, a este país foi enriquecido também, esta comunidade, pela tecnologia que a central trouxe. Os ingleses, os franceses trouxeram tecnologias que foram sendo disseminadas em toda a nossa economia e que hoje ainda se mantêm, como das ligações soldadas, como das construções metálicas, como das organizações das empresas. Todo o tecido económico e social se desenvolveu muito à volta deste projeto. Acho que esta central tem uma tecnologia, é um património histórico extraordinário. Porquê? Repara que o Hitler ainda andava aos tiros aí pela Europa e esta central estava a ser projetada. Isto é uma tecnologia que quem como eu conheceu a alguma profundidade desta instalação, vê que há ali tecnologia que me admira-me. Como é que nos anos 50, início dos anos 50, esta tecnologia já estava apreendida pelos homens. Eu vim para aqui, para Uruguaios, em 1964 e tive o privilégio de entrar. Não tinha bem noção do que era aquilo e fiquei sem noção do que era a Tapa do Outeiro. Meu pai trabalhava aqui desde os primórdios, desde a construção. Vinha ali com a minha mãe, entrei na sala de comando elétrico, que fiquei fascinado pelo trabalho em madeira, que ainda se mantém, o único trabalho em madeira ondulado nessa sala de comando elétrico, que ainda estava só com os dois grupos, os transformadores juntores montados para os dois grupos. Esse teto, eu devo ter sido influenciado, agora estou a pensar, por um teto de madeira na biblioteca de Viipuri, na Finlândia, do Alvar Aalto, que era um homem, um arquiteto que eu apreciava muito. Esta de cá, a turbogás, desmantela-se aquilo e vende-se para as quatro. E desaparece tudo, fica só o chão, mas aquela não. Eu talvez tenha cometido um erro quando projetei aquele edifício, porque se calhar pensei que aquilo era uma coisa para durar
dezenas ou centenas de anos. O meu conceito de edifício industrial para aquele fim talvez não tenha sido o melhor, mas foi aceito, claro, pelos administradores e pelos técnicos e tal. Quer dizer, a ideia naquele tempo era fazer edifícios assim, bem feitos. A tapada do outeiro, velha, enquadrada onde está, tendo sido construída com os melhores técnicos nacionais, com os melhores paisagistas nacionais, com os melhores arquitetos à data, eu diria que passamos meles e medas a de ter um património arquitetónico industrial fundamental para contar aos próximos, para contar no futuro a evolução tecnológica da produção da energia elétrica em Portugal e no mundo.